E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas. Feriado aqui em São Paulo, né? Dia importante, data importante, Dia da Consciência Negra. Mas ontem, domingo, aconteceu um evento muito importante globalmente, principalmente aqui para o Cone Sul, América do Sul. A gente está falando da eleição de Javier Milei na Argentina. Qual que é o objetivo desse vídeo? Já estou um pouco sem voz, que eu já gravei bastante hoje, tá? Mas o objetivo desse vídeo é falar um pouco desse processo eleitoral, falar da proposta de Milei e aí sim fazer aquela comparação. O que é próximo de outros dois políticos que ele está sendo sempre relacionado? Donald Trump nos Estados Unidos e Jair Bolsonaro no Brasil. Então esse aí vai ser o foco em um determinado momento do vídeo nessa parte. Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito e curte esse vídeo para ajudar o canal a crescer. A gente tem feito bastante conteúdo ao longo do tempo, inclusive de relações internacionais, tem sido bem importante, está sendo bem bacana fazer esse tipo de vídeo aqui no canal. Além do que, a gente tem conteúdo de história, de filosofia, sociologia, história da arte, geografia. Bora então falar sobre esse processo. Ok, o Javier Milei, vamos lá, ele venceu ontem a eleição na Argentina para presidente em segundo turno. Ele venceu ontem, dia 19 do 11, com cerca de 11% de diferença, é uma distância considerável, tá? Em relação ao governista, o economista, né, o Sérgio Massa. Então foi, em média, 55,78% contra 44,21%. No primeiro turno, o Sérgio Massa tinha vencido o primeiro turno, foi considerado até, em alguns aspectos, surpreendente, mas no segundo turno, a terceira colocada, a candidata conservadora, que ficou em terceiro lugar, ela prestou do partido do ex-presidente da Argentina, né, que é o Antônio Macri. Ela anunciou o apoio ao Javier Milei, que é um candidato libertário. Vamos trabalhar com ultranacionalismo, a gente vai falar um pouquinho disso no vídeo de hoje, que é a Patrícia Bullrich, tá bom? Que é do partido, deixa eu pegar só, lembrar o partido da Patrícia, que é o Proposta Republicana, tá bom? Vamos lá, só que ao mesmo tempo, é importante a gente encaixar as pecinhas, tá bom? Ao mesmo tempo que, mesmo com essa coalizão, com essa aliança entre o Liberdade Avança, que é o do partido do Javier Milei, com o da Patrícia Bullrich e do ex-presidente da Argentina, o Antônio Macri, a vida não vai ser fácil, principalmente no Congresso argentino, que é muito parecido com o sistema que a gente tem no Brasil. As eleições em primeiro turno, elas são juntas, tá? Na Argentina, a única diferença que você tem lá, mais ou menos, é que na concepção das províncias argentinas, lá que não são estados, são províncias, você tem os estados que definem o processo eleitoral, o período do processo eleitoral. Na atual conjuntura, a maior parte das províncias não apoia o presidente eleito, que é o Javier Milei. Mas como é que fica essa situação no Congresso? No Congresso, na Câmara dos Deputados, das 257 cadeiras de deputados, a gente teve uma renovação de cerca de 130 cadeiras. Tá? E no Senado, cerca de 72 cadeiras para os senadores, a gente tem uma renovação de 24 cadeiras. Significa que novos deputados ou senadores foram eleitos. Mas, num cenário otimista para o Javier Milei, junto com essa coalizão com a Patrícia Bullrich, eles teriam, se a gente olhasse só em dados concretos, tá? 93%, 93 dos deputados, 93% não, 93 deputados. O partido do Javier Milei, ele foi o partido que mais cresceu nas eleições congressuais, mas ainda assim é um crescimento muito tímido comparado a se a gente fizer uma somatória total. Ele já era um deputado, ele foi eleito em 2021 como deputado, tá? Foi o primeiro mandato dele. Numa perspectiva, então, otimista para o Javier Milei, 93 cadeiras de deputados estariam apoiando ele. Só que esse número ele pode ser maior se conquistarem mais apoio durante o governo, ou menor. Até então,
não seriam 93, seriam menos que 93, porque mesmo nos partidos da coalizão que elegeram Javier Milei, você já tem, na verdade, nos partidos que era uma coalizão do primeiro turno da Patrícia Burit, alguns já não apoiam Javier Milei. Então já se retiraram. Então o que você tem? O partido isolado do Javier Milei seria a terceira força na Câmara dos Deputados, mas unindo com a Patrícia Burit, a proposta republicana, eles teriam cerca de 90 cadeiras dos deputados, o que ainda é minoria dentro da Câmara dos Deputados para aprovar projetos que dependem da Câmara dos Deputados. É a mesma coisa no Brasil. Você tem o presidente, esse presidente, se ele estiver ligado à Câmara dos Deputados, ele conseguir ter apoio, por isso que muitas vezes se abre para a Câmara dos Deputados, vocês sabem da história do Centrão no Brasil, né? Então, é isso que acontece. Foi eleito, a gente vai falar do discurso dele, fazer as comparações com políticos semelhantes, mas ao mesmo tempo, até então, não tem a maioria no Congresso. Tá bom? Deixa eu tomar uma água aqui. Vamos lá. Propostas de Milei na Argentina que foram feitas durante a campanha, tá? Isso você precisa registrar lá na campanha eleitoral. Eu tenho minhas anotações aqui, mas vamos lá. Propostas. Dolarização da economia argentina. Então, substituir o peso argentino pelo dólar, utilizando o exemplo do Equador. O Equador fez isso, então se torna o dólar argentino, tá bom? Então você elimina o peso argentino e inventa o famoso dólar argentino. E uma proposta que seria uma proposta que ele fala, né, que é uma proposta aí já bem radical do ponto de vista dele, que é o fechamento do Banco Central. Não é nem privatização, é fechamento do Banco Central, que é o que regulariza a economia, define uma política, deixa eu levantar um pouquinho aqui, define uma política de câmbio para a Argentina. Aqui é um ponto importante, a gente vai falar de mais propostas ainda que foram feitas, mas aqui é um ponto importante porque o Javier Milei, ontem no discurso já de vitória, em Buenos Aires, ele disse que é pela primeira vez na história do mundo que um candidato de libertário foi eleito. E o que ele quer dizer com isso? Você vai falar libertário, você vai falar de ultraliberal, é um candidato que prega a mínima, mas mínima mesmo, como que assim a gente não viu mesmo ainda em outros países, talvez, que prega a mínima a participação do Estado ou o fim desse Estado mesmo, principalmente do ponto de vista econômico, né? E outros também políticos também, tá? Ele vai entrar até na esfera política. É uma proposta que assim, o mercado se regula sozinho, entra naquela até concepção do século XIX, do Adam Smith, que é a base, tá? Não é só isso, que depois você tem várias outras teorias sendo criadas ao longo do tempo. Mas o Estado se regula, a economia, o mercado se regula, o Estado está ali atrapalhando. Só que isso é um problema, porque você abre para tudo e aí você não tem mais controle, aí você não pode mais reclamar. Tá? Então ele é um libertário, que é o famoso imposto é roubo, tem que acabar com o imposto. Mas aí como é que a sociedade sobrevive em relação a isso? Tá? A gente nunca falou isso aqui no canal, mas a gente sabe que é difícil, tá? Você não tem um mínimo de participação do Estado. E é até contraditório ter um libertário dentro do Estado, mas tudo bem, vamos lá. Outras coisas aqui, então vamos lá, da proposta dele. A própria ideia da dolarização da economia primeiro você tem que ter uma atitude do Estado, para depois quebrar, fechar, implodir, fechar o Banco Central da Argentina. Então você precisa do Estado antes para isso, né? Vamos lá. Cortar gastos e pensões, tá? Aposentadoria. Essa é uma proposta que a gente teve aqui no Brasil também. E aí você vai partir para um processo de privatização do setor. Tá? A aposentadoria ficaria no sentido privado. Aqui no Brasil você tem o privado, você tem o particular, né? Mas a gestão, a normatização, ela é estatal, tá bom? A redução de impostos, como você sabe, todo libertário vai falar que imposto é roubo. A concessão da exploração de recursos naturais para iniciativa privada, e aí você já pode entender com empresas estrangeiras, empresas internacionais. Então, o que a Argentina é rica? É em chumbo, zinco, minério de ferro, você tem petróleo, até petróleo na Argentina. Então,
É diferente aqui, por exemplo, do Brasil, que você tem a Petrobras, né? Você tem, logicamente, a participação privada, no Brasil hoje em dia você tem, mas você tem no Brasil a Petrobras, você tem uma política de preços e tal, e inclusive a gente pode até fazer mais vídeos sobre isso aqui no Brasil. É, no Brasil, inclusive, a política de preços atualmente ela acabou com aquela questão do mercado internacional que foi feito durante a gestão do Jair Bolsonaro, que a Petrobras era regulada pelo mercado internacional e o preço da gasolina estava subindo drasticamente. Aqui no Brasil a gente já tem uma parada desse processo. O Estado fala assim, não, a política de preços é feita pelo Estado, tá? Com outras questões. Bom, reforma trabalhista na Argentina que vise ao fim das indenizações por parte da empresa contratante, tá? A empresa que contrata os trabalhadores, ela não vai ter mais indenizações caso demita um funcionário. Então, mas ao mesmo tempo ele fala que vai reduzir impostos para os trabalhadores. Então você tem essas duas questões. Na educação, vouchers educativos, então é um processo de privatização mesmo do ensino argentino. Vouchers educativos no sentido de a empresa privada, a escola privada vai ter prioridade, aí você estuda nessa escola ou não por uma questão de voucher. Quem que levantou essa bola aqui no Brasil no tempo da eleição de 2018 foi o Amoedo, né, na época do Partido Novo. Aí entram outras questões. Fim da obrigação da educação sexual nas escolas. E aqui eu costumo dizer para vocês que os argentinos eles estão tendo a mamadeira de piroca deles. É no sentido irônico, mas também é falando com seriedade. Daquela ideia de que a educação sexual te ensina a ter relações sexuais. Na verdade, a educação sexual, a gente já falou isso várias vezes aqui. Lá o meu irmão Tiago, no canal Renologia, que é um canal voltado para biologia, também fala que a educação sexual é muito importante, inclusive para você se proteger, para educar uma sociedade, para evitar abusos, entre outras coisas, tá? Eu só estou fazendo um recorte aqui. E não é para te ensinar a fazer sexo, tá? Então, na aula de educação sexual, você não ensina o outro a se relacionar no sentido literal, tá bom? Não no sentido sexual literal, tá? Te ensina a conhecer o seu próprio corpo e se proteger, mas enfim. Defende um processo de energias limpas, né, como a solar e a eólica, e assim, sinto muito, mas isso aqui é muito difícil, porque é muito caro, e eu não sou professor de geografia, mas eu sei que uma população grande, como é que fica? Muita coisa que a gente vê aqui é mais discurso em campanha mesmo, como todo lugar acontece, né? E a desregulamentação do mercado legal para armas de fogo. Então, assim, o Estado fala assim, eu não quero me envolver mais com esse mercado legal de armas de fogo, pode vender. Mas aí ele também defende uma utilização consciente, tá bom? Aí já parece também com um pouco parecido, não 100%, do que você teve aqui no Brasil nos últimos anos, de, não, pode vender arma, né? Mas e aí? E aí? Bom, beleza. Então a gente já tem essas questões. Aí eu te falo, muitas dessas questões, dessas propostas, são por base de campanha. Não significa que vão acontecer, principalmente quando você fala em implosão do Banco Real da Argentina, pode ser que aconteça. Quando acontecer, a gente vai aqui fazer um vídeo falando das consequências disso. Mas até mesmo porque o próprio Congresso da Argentina não está, nesse momento, fechado com o Milei, com o Javier Milei, tá bom? E outras coisas. A Argentina, sim, tá? E ninguém aqui está fazendo negacionismo sobre a economia, está numa crise pesadíssima de inflação, uma crise econômica. O peso argentino está muito desvalorizado, já não é de agora, é de anos que isso está acontecendo, até mesmo antes ali do Macri. Mas aí é um ponto importante. Será que essas medidas elas vão solucionar? Pegar a economia argentina e basicamente entregar para a iniciativa privada? É isso que ele está falando. Tanto no sentido da educação, na saúde, tudo que você pensar, a questão da exploração dos recursos. Será que os argentinos agora, se isso acontecer, suponhamos, privatizou tudo na Argentina, reduziu o Estado, será que aí agora com essa redução do Estado, o povo argentino vai ter melhores condições de vida? Por quê? Porque agora você não tem, fazendo isso, suponhamos, você não tem nem como questionar.
Porque no Estado, quando o Estado ele, minimamente ele regulariza, tá? Você questiona e você tem como mudar, ainda que seja difícil, ainda que você denote muita consciência em relação a essa sociedade. Agora, quando já não é mais seu, porque quando é do Estado, pertence ao povo, tá? Teoricamente, tá? Na prática eu sei que não é tão fácil assim de se entender. Mas quando se privatiza, como é que você faz? Privatiza tudo, suponho que acabou tudo, não tem mais Estado. Como é que você faz? Você vai questionar o quê? E aí eles podem colocar, por exemplo, não regulamentou mais o serviço de comunicação, o Estado não regulamenta mais. Ah, a sua internet em casa pode subir drasticamente, mas você vai reclamar com quem? Vocês entenderam? É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Eu sei que os exemplos eles são bem atenuantes, mas é isso basicamente. Até mesmo porque o próprio Milei, Javier Milei, que é uma figura muito pitoresca, para não dizer idiota, tá? Desculpa o termo, porque é isso. Você quer o quê? Hã? Mas vamos lá, vamos falar agora das questões. Tudo bem, eu sei que tem gente que discorda de mim, pode xingar à vontade, tô nem aí. Mas vamos lá, gente. Agora as relações aqui para a gente ver se existem semelhanças ou diferenças entre Milley, Trump e o Bolsonaro, porque tem contextos que a gente precisa levar em consideração, tá bom? Os três, no ponto de vista da semelhança, vamos trabalhar assim, são outsiders, fora da curva, ou estão à parte, né? Em discurso. Mas na prática não é sempre assim que funcionou. Em discurso, os três sempre fizeram aquele discurso. Um candidato que não seja político para agora entrar agora no Estado. Os três. Porque isso tem a ver com crises econômicas, com sucessivos problemas que as pessoas questionam. E aí sempre surge aquele candidato que fala, eu não sou político. E isso pega muito bem, ao que tudo indica, nos últimos anos isso pegou muito bem. Eu não sou político, então vocês vão me eleger porque eu sou contra essa política, a velha política. Só que aí quando você entra no poder, você faz a mesma coisa que outros fizeram. Tá? E aí você pode apoiar um ou outro, você sabe que vai fazer a mesma coisa, porque política é política, meu filho. E minha filha. Vamos lá. Mas vamos lá entender isso aqui. Javier Milei. Vamos começar pelo Trump. Trump, de fato, não era envolvido com política institucional. Empresário de sucesso internacionalmente, um dos homens mais ricos dos Estados Unidos, virou presidente. Ele não passou por outras etapas anteriores, ele já era muito famoso, mas virou presidente em 2016, certo? Com esse discurso antipolítica. Milei, economista, libertário, foi economista durante muito tempo de uma empresa, estou a lembrar aqui, a Corporación América, uma empresa argentina que trabalha com setores tanto em prestação de serviço em aeroportos, portos e por aí vai. E foi eleito para começar a construção da sua carreira em 2021 como deputado. Ele era isolado, ele e uma outra deputada do seu partido, né? Então ele também não tem um passado político muito, e aí ele fez esse discurso de não ser político e entrou agora. O Bolsonaro também fez esse mesmo discurso, só que a diferença é que o Bolsonaro foi mais de 30 anos, né? 29 a 30, deputado federal, sem aprovar projeto e tal. E aí ele fazia o discurso que não era político, né? Mas assim, não é político, mas estava lá há 30 anos fazendo o quê? Acabou a mamata! Acabou a mamata, né? Acabou a mamata, mas estava lá há 30 anos. Enfim, não é o foco agora, mas vamos falando, né? Porque a gente precisa jogar as caras, né? Então, os três, vamos lá. Os três políticos, falando também agora em relação ao conteúdo de comparação e semelhanças. Têm discursos e são anticomunistas. Os três são anticomunistas. Trump, Bolsonaro e Milei, tá bom? Principalmente por conta da China. Os três fazem discursos contrários à China e aí fazem discursos contrários aos comunistas dentro do seu próprio território também, relacionando com a China e tal. Isso tem muito a ver com o crescimento da China nos últimos anos, nas últimas décadas. O PIB chinês, se você parar para pensar a união do PIB chinês, o PIB, por exemplo, do BRICS, a gente teria o maior PIB do mundo, né? Mas enfim, a China vem crescendo muito
E não é um país capitalista nos moldes que a gente conhece. A gente está falando de uma China que de fato é um país socialista, mas guardadas as suas devidas proporções dentro de uma comparação com outros países. Vamos lá. É importante destacar aqui, mas existe uma pequena diferença entre o discurso anticomunista contra a China dos três. O do Donald Trump é um discurso que se opõe à China, mas principalmente por uma questão de uma guerra comercial. A gente tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. Guerra comercial Estados Unidos e China. Ele é menos ideológico e mais prático no sentido econômico, o discurso do Donald Trump contra a China, até mesmo por um discurso do Donald Trump interno sobre questão de mão de obra dos Estados Unidos contra a China, contra os chineses e contra as empresas chinesas em território dos Estados Unidos. É mais econômico e menos ideológico. Em relação ao Javier Milei e ao Bolsonaro, são discursos mais ideológicos. Inclusive, você teve ataques do Bolsonaro durante o governo dele à China, vocês lembram disso? Só que a China é o maior parceiro comercial e econômico do Brasil. O Brasil correu um sério risco, mas seríssimo risco durante o governo Bolsonaro, com os ataques que o Bolsonaro fez à China, certo? Mas beleza, então a gente já tem, mesmo tendo um discurso anticomunista e anti-China, o do Trump ele é mais econômico do que ideológico, tá bom? Então esse é um ponto importante. Em relação à religião e moral, os três são moralistas e defendem uma questão de uma moral religiosa. O Milei ele é católico também, assim como o Bolsonaro, mas o Milei ele é, se eu não me engano, recente convertido ao judaísmo, tá? Então até ele falou que ele ia ser o primeiro presidente argentino a ser eleito convertido ao judaísmo. E assim como o Bolsonaro e o Trump, também faz a defesa da transferência da embaixada argentina em Israel, de Tel Aviv para Jerusalém. Vocês sabem o que aconteceu recentemente com Jerusalém. Você sabe que Jerusalém é em Israel, inclusive é a capital de Israel, mas é considerada uma cidade universal em relação às religiões, os bairros, as regiões de Jerusalém. Vocês sabem disso, né? Então é um problema porque você está batendo de frente. Quando você faz isso, você está batendo de frente com a postura internacional, inclusive étnico-religiosa. Tá bom? Uma outra semelhança. Todos eles falaram sobre fraudes eleitorais. Bolsonaro, vamos lá. Falou de fraude eleitoral no primeiro turno de 2018 que ele venceu. Aí ele falou também do segundo turno que ele venceu. E ainda também não falou abertamente, mas estava lá, né, batendo palma pro pessoal que não aceitou as eleições porque foi fraude, defendeu durante a campanha inteira o voto, a cédula em papel, né? O Trump, não preciso nem dizer, quando perdeu as eleições pro Joe Biden, certo? Uns anos atrás também, não conseguiu ser reeleito, não queria devolver o cargo, não queria sair do cargo, falou de fraude, falou um monte de coisa, tá dando uma confusão toda, teve a invasão lá no Congresso também, nos Estados Unidos, vocês sabem disso, certo? E o Milei, no primeiro turno que ele foi partindo para o segundo turno, ele falou de fraudes eleitorais também. E detalhe, no primeiro turno na Argentina ele perdeu. No primeiro turno na Argentina ele perdeu para o Massa, né? Então ele perdeu o primeiro turno para o Sérgio Massa, que é o candidato governista, né? Perdeu. E aí ele falou em fraudes, mas agora ele venceu o segundo turno, né? Então todos eles falaram em fraude eleitoral. Todas essas que são semelhanças que a gente abordou aqui. Mas agora existe uma questão que vai os diferenciar, que é bom, principalmente a gente até já abordou aqui, principalmente quando a gente falou de China, que é do ponto de vista da economia, gente. Vamos lá, aqui é onde a gente vai ter a maior diferença entre Trump, Javier Milei e Jair Bolsonaro. Primeiro, mais diferente de todos, Donald Trump, intervencionista. É um empresário privado. Não é que é intervencionista, ele é protecionista, melhor dizendo. O Donald Trump, durante os seus 4 anos de mandato nos Estados Unidos, defendeu um Estado protecionista, principalmente contra o avanço chinês. Tá? Principalmente contra o avanço chinês e de outros lugares também.
Foi ele que fez a defesa da construção do muro entre o México e os Estados Unidos para evitar com que imigrantes cheguem nos Estados Unidos e, na concepção dele, tomem os empregos dos estadunidenses. E, principalmente do ponto de vista da China, nessas relações internacionais, o Donald Trump ele é protecionista. A proteção da própria indústria, da indústria, ainda que seja privada, da indústria dos Estados Unidos. Jair Bolsonaro, vamos lá. Acreditava num Estado, fez um discurso, lembra? Muita coisa é discurso em campanha, lembra? Eu lembro do Paulo Guedes falando que ia, na época de campanha, né, que depois ele foi o ministro da Fazenda, do Bolsonaro, falando que ia privatizar tudo, a Petrobras e tudo, ia privatizar tudo. Bolsonaro, aí teve aquela questão do Centrão, defendia a intervenção do Estado, principalmente para a elaboração de reformas políticas, reformas no Congresso que sejam conservadoras. Então, uma intervenção do Estado, por mais que ele se colocasse muitas vezes contra a questão intervencionista do Estado, principalmente na política de preço da Petrobras, defendeu ali, mas ele queria uma política moralista para o Estado, tá bom? Vamos lá. E em relação a gente está falando das diferenciações, né? E o Milei, ele diz querer menos Estado, falou que vai acabar com o Banco Central. Então essa é a maior diferença que a gente tem entre eles, ainda que durante a gestão, durante o governo, isso possa ser nada. O Milei fala menos Estado, aí chega lá e ele vê que não é assim que funcionam as coisas. A gente vai fazer vídeo quando se isso acontecer, ou se não acontecer, a gente vai ficar aqui analisando o governo sempre que for preciso. Acho que é importante porque aqui a gente aprende muitas coisas sobre, né? Bom, é a maior diferença. Existem outras, existem algumas semelhanças, por exemplo, tem uma questão que eu acho que é o Donald Trump. Os três são contrários, uma semelhança, só algumas questões aqui mais bônus aqui pra gente. São contrários ao aborto, né? São contrários ao aborto. E sobre o casamento gay, por exemplo, o Bolsonaro contrário ao casamento gay. E o Milei, ele diz que o Estado não pode se impor em relação a isso. Então, assim, é contrário, por exemplo, qual que é a questão? O Estado não pode se impor contra isso. Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma política, ele quer ser moralista, né? É basicamente um libertário que, no final das contas, pode se tornar um grande conservador. Essa é a questão. O libertarianismo e o conservadorismo andam de mão dadas. E a gente sabe muito disso porque a gente tem um exemplo do nazismo, né? Onde os liberais da Alemanha abraçaram a causa nazista quando eles viram que eles poderiam perder dinheiro. A única questão aqui que acho que é importante destacar que o Milei fala que o Estado não pode se impor sobre essa questão do casamento gay. Aí ele começou a usar os exemplos, assim, sabe? Nesse ponto, ele parece muito com o Bolsonaro mesmo, de usar umas metáforas e uns exemplos que são extremamente preconceituosos, né? Quando ele fala que se a pessoa quiser casar com quem ela quiser, foi alguma coisa assim, se quiser casar com um elefante, se um homem quiser, uma mulher quiser casar com um elefante, o problema é dela. E é isso, logicamente, isso não é um negócio que você fala, né? Fazer uma comparação, fazer uma relação com um animal, sabe? Com um elefante, enfim. É isso. Bom, eu espero que vocês tenham entendido. Logicamente que eu sei que vai ter gente que vai vir aqui reclamar. Professor, não pode falar sobre essas coisas. O professor quer dizer, não pode pensar, né? Mas tá aqui o vídeo para vocês. Quer você queira ou não, você pode argumentar com muito respeito, se você quiser. Se não for com respeito, você me dá o direito, inclusive, de fazer o que eu quiser com o seu comentário, tá bom? É isso. A gente vai ter mais conteúdo, vamos resolver provas de vestibulares, FUVEST, Universidade Estadual do Ceará essa semana. Tem muita coisa aqui ainda pela frente até o final do ano, tá bom? Vou ficando por aqui, amo vocês de coração, um grande beijo, fui!